Olhei para o meu telemóvel, com as lágrimas a embaçar o ecrã, enquanto digitava a mensagem que vinha a compor na minha cabeça nas últimas 3 horas. Olhei para o meu telemóvel, com as lágrimas a embaçar o ecrã, enquanto digitava a mensagem que vinha a compor na minha cabeça nas últimas 3 horas. Acabou. Não consigo mais fazer isto. Escolheste-a, então fica com ela. Não me contactes mais. Mia, o meu dedo pairou sobre o botão enviar. 3 anos. 3 anos da minha vida desperdiçados com Derek Chen, que eu acabara de apanhar a beijar a sua colega de trabalho, apenas amiga, no estacionamento do nosso restaurante favorito. O restaurante onde tivemos o nosso primeiro encontro. Onde ele me disse que me amava pela primeira vez. A ironia não me escapou. Faz isso, insistiu a minha melhor amiga Bailey, do outro lado do sofá, com um copo de vinho na mão. Envia. Arranca o penso rápido. Ele não merece uma explicação, mas tu mereces um encerramento. Ela estava certa. Apertei enviar antes que pudesse desistir, e em seguida, joguei o meu telemóvel pela sala como se ele me tivesse queimado. Pronto. Feito. Nunca mais terei de ver a cara idiota do Derek ou ouvir as suas desculpas idiotas. Peguei na garrafa de vinho e servi-me de um copo generoso. Cansei-me dos homens. Cansei-me completamente. Vou tornar-me freira. Será que aceitam bebedoras de vinho irritadas e não religiosas? Tenho quase a certeza de que não é assim que as freiras funcionam. Bailey recuperou o meu telemóvel de onde ele tinha caído, junto à televisão. Mas apoio a tua jornada para... Puta merda! O quê? Levantei os olhos do meu consumo agressivo de vinho. Mia, enviaste para o número errado. Ela mostrou-me o ecrã e o meu estômago revirou. O número era diferente do Derek por um dígito. Um único dígito. E alguém já tinha respondido. Número errado, mas estou intrigado. Quem escolheu outra pessoa em vez de ti? E mais importante, estás livre esta noite. Desconhecido, meu Deus. Agarrei o telemóvel. Meu Deus, enviei a minha mensagem de rompimento para um completo estranho. Um completo estranho que aparentemente está interessado. Bailey inclinou-se sobre o meu ombro, lendo. Na verdade, isso é meio esperto. Estás livre hoje à noite? Jogada ousada, misterioso cara do número errado. Não acredito nisso. Eu já estava a digitar um pedido de desculpas. Sinto muito, isso não era para ti. Por favor, ignora. A resposta dele foi imediata. Por que eu ignoraria a mensagem mais interessante que recebi em todo o ano? Conta-me sobre ele. O cara que foi burro o suficiente para te perder. Ok, ele é um serial killer ou está muito entediado. Mostrei para Bailey. Ou realmente interessado. Vamos lá, qual é o mal? Nunca o vais conhecer. Mais vale desabafar com um estranho. É basicamente terapia. Ela encheu os nossos copos. Além disso, ele chamou o misterioso rapaz de estúpido por te perder. Já gosto dele. Contra o meu bom senso, respondi. 3 anos juntos. Apanhei-o a trair-me esta noite, com a colega de trabalho dele que era apenas uma amiga. Clássico. Deixa-me adivinhar. Ele disse que estavas a exagerar, que não significava nada, que foi ela que se atirou a ele. Na verdade, ri entre lágrimas. Tudo isso, além de aconteceu por acaso, e não estás a ser justa. Os homens são previsíveis e idiotas. Estás melhor sem ele. É o que todos dizem, mas isso não diminui a dor. Não, mas torna a fantasia de vingança mais satisfatória. Qual é o nome dele? Conheço pessoas que conhecem pessoas. Uma chamada e o carro dele misteriosamente desenvolve problemas no motor. 2 chamadas e a pontuação de crédito dele despenca. 3 chamadas e ele acorda em outro estado sem lembrar como chegou lá. Fiquei a olhar para a mensagem, sem saber se ele estava a brincar. Bailey começou a rir. Ok, ou ele é realmente perigoso ou tem um ótimo senso de humor. De qualquer forma, estou entretida. Ela encheu o meu copo de vinho novamente. Pergunta-lhe qual das duas opções é. Estás a falar a sério ou esta é a tua versão de me animar? Escrevi. Um pouco dos dois. Mas, falando sério, se quiseres incomodá-lo, posso fazer isso acontecer. Se quiseres que ele sofra, isso requer um pouco mais de planejamento. Se quiseres que ele desapareça completamente, precisaremos discutir as opções de pagamento. És louca. Sou prestativa. Há uma diferença. Então, qual vai ser? Porta número 1, 2 ou 3? Apesar de tudo, eu estava a sorrir.
Esse completo estranho era ridículo e possivelmente perigoso, e definitivamente não era alguém com quem eu deveria estar a trocar mensagens à meia-noite, bêbada de vinho e emocionalmente destruída. Eu só quero que ele se arrependa, que perceba o que perdeu, que me veja feliz sem ele e saiba que estragou tudo. Chato, mas saudável. Tudo bem, vamos fazer isso de forma madura. Passo 1. Pare de chorar por alguém que não merece as suas lágrimas. Passo 2. Vista-se bem e vá em algum lugar onde se sinta incrível. Passo 3. Publique fotos com uma aparência incrível e despreocupada. Passo 4. Bloqueie-o em tudo para que ele não possa responder ou implorar. Você já fez isso antes. Eu já vi isso ser feito, de forma correta e incorreta. Confia em mim. A vingança de viver bem supera qualquer drama de riscar carros ou redes sociais. Além disso, é legal, o que é sempre uma vantagem. Quem és tu? Alguém que aprecia um bom número errado e alguém que odeia ver pessoas a perder tempo com idiotas que não as valorizam. Agora, já comeste hoje? A pergunta apanhou-me desprevenida. O quê? Comida. Já comeste alguma coisa hoje? Ou estiveste a chorar e a beber vinho com o estômago vazio? A segunda opção. Péssimo autocuidado. Precisas de comer. O que há por perto? Vou mandar entregar algo. Não podes simplesmente encomendar comida para mim. Nem te conheço. É exatamente por isso que deves deixar-me fazer isso. Sem segundas intenções, sem expectativas. Apenas um estranho a garantir que outro estranho não fique doente de tristeza e vinho barato. É vinho caro. Muito obrigada. Desculpa. Vinho caro. O argumento mantém-se. Dá-me a tua morada, eu mando comida. Eu devia ter dito não. Devia ter agradecido a ele pela distração e parado de responder. Mas algo nas mensagens dele, a mistura de humor e preocupação genuína, me fez digitar a minha morada antes que eu pudesse pensar melhor. Entendi. A comida chegará em 30 minutos. Come, hidrate-se, durma um pouco. Amanhã você começa o processo de se tornar boa demais para o idiota que a perdeu. Por que você está sendo tão gentil com uma estranha? Porque eu posso. Porque você parece precisar de alguém para ser gentil com você agora. E porque algo me diz que você faria o mesmo por outra pessoa nessa situação. Ele estava certo sobre essa última parte. Obrigada. Sério. Isso ajudou. Sempre. Literalmente. Agora você tem o meu número. Use-o se precisar. Eu nem sei o seu nome. Dante. E tu és Mia, com base na forma como assinaste a primeira mensagem. Prazer em conhecê-la, Mia. Mesmo nestas circunstâncias. Dante. O nome encaixava de alguma forma. Forte, italiano, memorável. Prazer em conhecê-lo também, Dante. Obrigada por ser o meu terapeuta acidental esta noite. O prazer é meu. Agora vai lavar o rosto e espera pela tua comida. E Mia, ele é um idiota. Qualquer um que te traia merece o que vai receber. A comida chegou exatamente 30 minutos depois. Tailandesa do meu restaurante favorito, que eu não tinha mencionado, o que significava que ele tinha adivinhado ou pesquisado com base no meu endereço. O entregador me entregou comida suficiente para 3 pessoas, juntamente com um bilhete escrito com uma caligrafia forte e masculina. Come, hidrata-te, dorme. Amanhã você começa a esquecer que ele existe. Daddy Bailey me observou ler o bilhete com os olhos arregalados. Ok, retiro tudo o que disse sobre ele ser um assassino em série. Na verdade, isso é muito gentil. Também um pouco assustador, mas principalmente gentil. Ele sabia de alguma forma qual era o meu restaurante tailandês favorito. Ele provavelmente apenas olhou para o que havia por perto e adivinhou. Boa na adivinhação, obviamente. Ela pegou numa das embalagens. Vamos comer isto ou guardar para amanhã? Vamos comer. Com certeza vamos comer. Abri outro recipiente e encontrei o meu prato favorito. Ok, como é que ele sabia disso também? Adivinhação de sorte número 2. Mas Bailey parecia incerta. Ou ele é muito bom em pesquisa, o que é romântico ou assustador. O meu telemóvel vibrou. Outra mensagem do Dante. Você abriu. Ótimo. Coma o pad thai primeiro, é melhor fresco. E antes que perguntes, liguei para o restaurante e pedi para enviarem os pratos mais populares. Palpite de sorte. Tirei uma foto da mesa e respondi.
Mandaste comida suficiente para uma semana. Obrigada. Isso é incrivelmente generoso. Considera isso um investimento no teu processo de recuperação. Não posso deixar que te esqueças de comer enquanto estás ocupada a tornar-te a melhor versão de ti mesma. É isso que fazes? Resgatas pessoas por meio de números errados? Na verdade, é a primeira vez. És especial. Não deixes isso subir à cabeça. Adormeci naquela noite com o meu telemóvel ao lado da almofada, a conversa com o Dante guardada, e pela primeira vez desde que vi o Derek com aquela mulher, não chorei até adormecer. Dia 2. Acordei com uma mensagem do Dante. Bom dia. Como está a ressaca? Controlável. A comida ajudou. Obrigada mais uma vez por isso. De nada. Qual é o plano para hoje? Ficar a lamentar-se ou seguir em frente? Pensei nisso. Derek tinha me enviado 17 mensagens durante a noite, cada uma mais desesperada do que a anterior. Li-as uma vez, não senti nada além de irritação e decidi que Dante estava certo em bloqueá-lo. Seguir em frente, começando por bloquear o meu ex em tudo. Excelente escolha. O que mais? Compras no supermercado, lavar roupa, atividades pós-separação muito emocionantes, chatas, mas necessárias. Depois disso? Não sei. Provavelmente mais lamentações. Resposta errada. Depois disso, vais vestir-te e encontrar-te comigo para jantar. Olhei para a mensagem, com o coração a acelerar. O quê? Jantar. Tu, eu, num lugar agradável. Considera isso parte do teu processo de recuperação. Não consigo seguir em frente sem sair de casa. Nem te conheço. Pode ser um assassino em série. Se eu fosse um assassino em série, tinha a tua morada ontem à noite e não fiz nada com ela. Isso deve contar para alguma coisa. Além disso, os assassinos em série normalmente não gastam dinheiro em comida tailandesa, cara. Normalmente, estou a brincar, na maioria das vezes. Olha, encontro-te num local público, o restaurante é a tua escolha. Podes trazer o teu amigo como reforço, se isso te fizer sentir mais segura. Um jantar sem expectativas, apenas duas pessoas que se conheceram em circunstâncias estranhas a partilhar uma refeição. Por quê? Porque estou curioso sobre ti. Porque pareces interessante. E porque algo me diz que precisas de uma distração para não pensar no idiota que te traiu. Ele tinha razão. E a curiosidade estava definitivamente a vencer a cautela. Tudo bem. Um jantar. Mas eu escolho o local e levo o Bailey. Combinado. Envie-me os detalhes. Estarei lá às 7. Passei o resto do dia oscilando entre a excitação e o terror. O que eu estava a pensar, concordando em encontrar um estranho por causa de uma mensagem de texto enviada para o número errado? Era assim que as pessoas acabavam em podcasts de crimes reais. Mas algo em Dante parecia seguro. Apesar de não saber nada sobre ele, exceto o nome e a aparente generosidade com comida tailandesa, eu confiava nele. O que era intuição ou loucura pós-separação? O tempo diria qual das duas coisas era. Não acredito que vais mesmo fazer isto, disse a Bailey enquanto me ajudava a escolher uma roupa naquela noite. Encontrar-te com um homem que pode ser literalmente qualquer pessoa. Tu vais comigo, a união faz a força. É verdade, e se ele for bonito, vou levar o crédito por ter te encorajado. Ela segurou um vestido vermelho. Este aqui, ficas incrível nele. E ele diz, superei meu ex e estou prosperando. Ele diz, estou me esforçando demais. Exatamente. O que é perfeito para um primeiro encontro com um estranho misterioso. Ela jogou o vestido em mim. Veste-o. Partimos daqui a 1 hora. Escolhi um restaurante que conhecia bem. Sofisticado, mas sem pretensões. Público, mas com um ambiente suficiente para conversar. Um território seguro, onde eu poderia dar o fora se as coisas ficassem estranhas. Reservas no Luca para as 19h. Mesa para 3. Resposta de Mia Dante. Vejo-te lá. E Mia, veste algo vermelho. Tenho a sensação de que ficas incrível de vermelho. Olhei para o vestido vermelho que a Bailey tinha escolhido. Ok, ou ele é evidente, ou está a observar-me, e não sei o que é mais preocupante. Talvez ele tenha espreitado as tuas redes sociais e te tenha visto a usar vermelho antes, sugeriu Bailey, embora também parecesse preocupada. Verifiquei o meu Instagram, privado, sem fotos recentes em vermelho. Não. Então é a terceira suposição acertada. Esse tipo é muito intuitivo ou muito assustador. Vamos descobrir qual das duas.
Dia 2, continuação. O Luca estava lotado quando chegamos às 18h55, com a multidão de sexta-feira à noite já bem servida de bebidas e aperitivos. Alisei o meu vestido vermelho pela 100ª vez, os meus nervos fazendo as minhas mãos tremerem ligeiramente. Estás linda, disse Bailey, apertando a minha mão. E se esse cara for assustador, vamos embora imediatamente. Já trouxe o meu spray de pimenta. Trouxeste spray de pimenta para o jantar? Trouxe spray de pimenta para um jantar com um homem que conhecemos por engano há menos de 24 horas. É uma questão de segurança básica. Ela olhou ao redor do restaurante. Tu sabes como ele é? Não faço ideia. Ele não enviou uma foto. Claro que não. Muito misterioso e, meu Deus. Bailey apertou meu braço com mais força. É ele? Segui o seu olhar até uma mesa no canto, onde um homem estava sentado sozinho, e fiquei sem fôlego. Ele estava a observar-nos, a observar-me, com uma intensidade que deveria ser inquietante, mas de alguma forma não era. Cabelo escuro penteado na perfeição, maçãs do rosto salientes, um queixo que poderia cortar vidro. Ele usava uma camisa preta de botões com as mangas enroladas até aos antebraços, revelando tatuagens intricadas que envolviam ambos os braços. Ele levantou-se quando nos aproximamos e percebi que era alto, facilmente 1,88 m ou 1,90 m, com um físico que sugeria ou muito tempo na academia ou um trabalho fisicamente exigente. Tudo nele gritava perigo e dinheiro em igual medida. Mia, disse ele, e a sua voz era exatamente como eu imaginava pelas suas mensagens. Profunda, confiante, com um leve sotaque italiano que fazia o meu nome soar como uma carícia. Vestiste vermelho. Adivinhaste? Consegui dizer, embora a minha voz saísse mais trêmula do que eu pretendia. Adivinhação educada. Pareces-me alguém que fica bem com cores fortes. Os seus olhos escuros percorreram-me com apreciação óbvia. Eu estava certo. E tu és. Bailey colocou-se entre nós, com um modo protetor totalmente ativado. Porque a minha amiga aqui teve uns dias difíceis, e se estás a planear alguma coisa suspeita, deves saber que tenho spray de pimenta e faixa preta. Bailey, presumo. Os lábios de Dante se curvaram num sorriso. Sou Dante Caruso, e garanto-te que as minhas intenções são puramente amigáveis. A maneira como ele disse amigáveis sugeria o contrário, mas os seus olhos demonstravam calor genuíno. Por favor, senta-te. Tomei a liberdade de pedir vinho. Espero que goste de Chianti. Sentamo-nos com Bailey estrategicamente posicionada entre Dante e mim, como um escudo humano. De perto, ele era ainda mais devastador. Barba por fazer escura, lábios carnudos e aqueles olhos que pareciam ver através da minha compostura cuidadosa. Então, disse eu, precisando de quebrar a tensão. Dante Caruso, o que faz quando não está a resgatar mulheres bêbadas e de coração partido por causa de um número errado? Várias coisas. Vago, mas dito com charme suficiente para soar misterioso em vez de evasivo. Importação, exportação, alguns imóveis, investimentos, coisas chatas de negócios. Importação, exportação. O tom de Bailey era suspeito. Isso é muito vago. É muito chato, corrigiu ele suavemente. É por isso que não vamos falar sobre isso. Esta noite é sobre a Mia, não sobre mim. Conte-me sobre esse Derek que foi burro o suficiente para te trair. Tomei um grande gole de vinho antes de responder. 3 anos juntos, eu achava que estávamos firmes. Acontece que eu era a única que pensava assim. Ele estava a sair com uma colega de trabalho há 6 meses. 6 meses? A expressão de Dante escureceu. Isso não é um erro, isso é uma escolha. Várias escolhas feitas repetidamente. Foi o que eu disse, Bailey interrompeu. Uma vez talvez seja fraqueza, 6 meses? Isso é apenas ser um idiota. Exatamente. A mão de Dante moveu-se pela mesa, cobrindo a minha brevemente antes de se retirar. O contato foi breve, mas elétrico. Então, agora a questão é, como queres lidar com isso? A maneira madura ou a vingança satisfatória? Ontem deste-me a opção madura, lembrei-lhe. Isso foi ontem. Hoje estou mais interessado no que realmente queres, em vez do que achas que deves querer. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Então diz-me, Mia, se pudesses fazer qualquer coisa ao Derek agora, sem te importares com as consequências, o que seria? Pensei nisso, o vinho e a atenção dele tornando-me mais ousada do que o habitual. Eu gostaria que ele me visse feliz.
Não apenas uma felicidade falsa para as redes sociais, mas genuinamente feliz sem ele. Gostaria que ele percebesse exatamente o que perdeu e soubesse que nunca poderá recuperá-lo. Isso é realmente muito maduro, observou Bailey. Eu esperava que dissesses algo envolvendo o carro dele e um taco de beisebol. Esse é o plano B, disse Dante, e algo em seu tom sugeria que ele não estava totalmente a brincar. Mas o plano da Mia é melhor, mais eficaz a longo prazo. Então, eis o que vamos fazer. Levantei uma sobrancelha. Precisas seguir em frente, ser feliz, mostrar ao Derek o que ele está a perder. Eu preciso. Ele fez uma pausa, parecendo considerar cuidadosamente as suas palavras. De uma distração, algo interessante, alguém interessante. Vamos ajudar-nos mutuamente. Isso soa suspeitosamente como uma proposta. Bailey ainda estava em modo totalmente protetor. É uma proposta, não uma sugestão. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus. Vou levá-la para sair, mostrar-lhe bons momentos, ajudá-la a lembrar-se de como é ser valorizada. Tu serás uma companhia interessante e me ajudarás a evitar as inúmeras mulheres com quem a minha mãe tenta me arranjar encontros. Um acordo mutuamente benéfico. Tu queres fingir namorar comigo para evitar os encontros arranjados pela tua mãe? Tentei processar isso. Não é fingimento. São encontros reais, tempo real passado juntos. Só que sem a pressão de ser algo sério ou duradouro. Tu estás a recuperar de um relacionamento. Eu estou a evitar um. Ambos ganhamos. Era uma loucura. Concordar com isso com um homem que eu conhecia há menos de 24 horas. Mas algo em Dante me fez querer dizer sim. Me fez querer ser ousada e imprudente pela primeira vez na minha vida cuidadosamente planejada. Qual é a contrapartida? Perguntei. Nenhuma contrapartida. Apenas honestidade. Gosto de ti, Mia. És interessante e verdadeira e não estás a tentar me impressionar ou obter algo de mim. Isso é raro. Ele tomou um gole de vinho. Então, o que você me diz? Quer passar as próximas semanas se divertindo e esquecendo que Derek existe? Sim, ouvi-me dizer. Sim, vamos fazer isso. Bailey me deu um pontapé debaixo da mesa. Podemos conversar, em particular, por um segundo? Claro, Dante levantou-se. Vou dar um tempo para vocês. Pede o que quiseres, está tudo pago. Assim que ele se afastou, Bailey agarrou as minhas mãos. Mia, estás louca? Não conheces este tipo. Eu sei, é completamente louco. Mas, Bailey, quando foi a última vez que fiz algo espontâneo? Algo só para mim? Olhei para Dante, que estava ao lado do bar, parecendo elegante mesmo assim. Ele está a oferecer-me uma distração, uma maneira de seguir em frente. Porque não deveria aceitar. Porque ele pode ser perigoso. Porque está claramente a esconder algo com aquela resposta vaga sobre importação e exportação. Porque acabaste de sair de um relacionamento com um homem que me traiu durante 6 meses. Apertei as mãos dela. Não estou à procura de amor, Bailey. Estou à procura de diversão, por me sentir desejada e valorizada, em vez de traída e estúpida. Não posso simplesmente ter isso. Ela me estudou por um longo momento, depois suspirou. Tudo bem, mas vou verificar o passado dele. E você vai compartilhar sua localização comigo o tempo todo. E se algo parecer errado, ligue-me imediatamente. Combinado. Dante voltou com bebidas frescas e um sorriso descontraído. Tudo bem? Está tudo bem, eu disse. Mas aviso desde já. A minha melhor amiga vai verificar o teu passado. Amiga inteligente, ela vai descobrir que sou limpo. Quase sempre. Aquele sorriso perigoso novamente. Agora vamos pedir. Estou com fome e quero saber mais sobre o que a Mia faz quando não está a enviar mensagens de rompimento para números errados. O jantar passou num borrão de boa comida, vinho ainda melhor e uma conversa que fluiu com surpreendente facilidade. Dante era charmoso sem ser bajulador, interessado sem ser invasivo, engraçado sem se esforçar demais. Contou histórias sobre ter crescido numa família italiana que me fizeram rir até chorar, fez perguntas ponderadas sobre o meu trabalho como designer gráfica e conseguiu até mesmo fazer Bailey se aproximar dele no final da noite. Gosto de ti, anunciou Bailey, a meio do seu terceiro copo de vinho. És bom para ela. Só não me faças arrepender de ter dito isso. Nem sonharia com isso, assegurou Dante. A Mia tem sorte em ter uma amiga tão protetora.
Quando a conta chegou, ele pagou antes mesmo de eu conseguir pegar na minha bolsa. Não é negociável, disse ele quando protestei. Considere isso parte do acordo. Se eu te levo para sair, eu pago. É assim que funciona. Isso é muito antiquado. Sou italiano. Somos tradicionais em certas coisas. Ele se levantou, oferecendo a mão. Posso acompanhá-la até o carro? Lá fora, o ar noturno estava fresco e revigorante. Bailey caminhava um pouco à frente, dando-nos espaço, mas permanecendo perto o suficiente para intervir, se necessário. Falei sério no que disse lá dentro, disse Dante, colocando a mão na parte inferior das minhas costas. És interessante, Mia. Gostaria de te ver novamente, amanhã, se estiveres livre. Amanhã é sábado. Não tens coisas de importação, exportação para fazer? Havia uma ponta de curiosidade misturada com desconfiança na minha voz em relação à sua vaga descrição do trabalho. Nada que não possa esperar. Paramos no meu carro e ele virou-se para mim. Almoço amanhã, em algum lugar informal. Passo a buscar-te ao meio-dia. Não sabes onde eu moro. Ontem deste-me a tua morada para a entrega da comida. O seu sorriso era malicioso. Tenho uma excelente memória. Isso é um pouco assustador. É muito prático. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha num gesto íntimo, sem ser presunçoso. Diga sim, Mia. Deixe-me mostrar-lhe um bom momento. Deixe-me ajudá-la a esquecer que Derek existe. Eu deveria ter dito não. Deveria ter tirado um tempo para pensar sobre isso, para verificar os antecedentes que Bailey mencionou, para ser sensata e cautelosa. Em vez disso, eu disse, sim, amanhã ao meio-dia. Mas Dante? Sim? Se isso for algum esquema elaborado para me matar e usar a minha pele, vou ficar muito desapontada. O riso dele foi genuíno e caloroso. Prometo não te matar nem usar a tua pele. Isso está definitivamente fora de questão. É bom saber onde traças o limite. Ele se inclinou e, por um momento, pensei que ele fosse me beijar. Em vez disso, ele pressionou os lábios na minha testa, num gesto que foi, de alguma forma, mais íntimo do que um beijo real teria sido. Boa noite, Mia. Durma bem. Amanhã começaremos o processo de fazer você esquecer que Derek existiu. Na cama, naquela noite, fiquei olhando para o meu telemóvel, para a última mensagem de Dante. Obrigado por me dar uma oportunidade. Prometo fazer com que valha a pena. Bons sonhos. E o meu telemóvel vibrou com a chegada de um e-mail. A verificação de antecedentes da Bailey. Ela realmente tinha feito isso. Abri o e-mail e examinei os resultados. Dante Caruso, 38 anos. Proprietário de várias empresas na cidade. Portfólio imobiliário no valor de milhões. Sem antecedentes criminais, embora o seu nome aparecesse em vários arquivos selados que exigiam autorização superior para serem acessados. A última linha do relatório fez-me prender a respiração. O sujeito tem ligações conhecidas com o crime organizado. Proceda com extrema cautela. Eu deveria estar apavorada. Deveria ter bloqueado o número dele e nunca mais olhado para trás. Em vez disso, dei por mim a sorrir. Uma distração perigosa, sem dúvida. Dia 3. Acordei com 17 chamadas perdidas do Derek e uma mensagem do Dante. Tchau, pai. Bom dia. Quer café? Vou comprá-lo no caminho para te buscar. Ignorei as chamadas de Derek. Bloqueei-o nas redes sociais na noite anterior. Mas aparentemente ainda não tinha bloqueado o seu número. E concentrei-me na mensagem de Dante. Café com leite gelado com baunilha. Dose extra. Como é que sabes que preciso de café para funcionar? Quarta tentativa de sorte. Vejo-te ao meio-dia. Veste algo confortável. A Bailey ligou enquanto eu tentava decidir entre jeans e um vestido de verão. Por favor, diz-me que leste a verificação de antecedentes. Eu li. Coloquei-a no altifalante segurando as duas opções de roupa diante do espelho. E ainda vai sair com ele. Mia, dizia crime organizado. Dizia ligações ao crime organizado. É diferente. Escolhi o vestido de verão. Casual, mas ainda assim bonito. Muitas pessoas nesta cidade têm ligações a coisas. Não significa que estejam diretamente envolvidas. Isso é racionalização, e tu sabes disso. Mas a voz dela estava mais preocupada do que zangada. Promete-me apenas que terás cuidado. Partilha a tua localização, dá notícias a cada hora e, pelo amor de Deus, não vás a nenhum lugar privado com ele até sabermos mais. Prometo.
Mas honestamente, se ele quisesse magoar-me, tinha a minha morada ontem e não fez nada além de enviar comida tailandesa. Isso tem de significar alguma coisa. Serial killers podem ser pacientes. Você realmente precisa parar de assistir a esses documentários. Apliquei uma maquiagem mínima, buscando um look natural. Ele vai me buscar em 1 hora. Mando uma mensagem quando chegarmos aonde quer que seja. É melhor mesmo. E Mia, se ele acabar sendo um mafioso ou algo assim, pelo menos certifique-se de que ele seja um mafioso gostoso que valha no risco. Já o viste? Vale definitivamente a pena o risco. Dante chegou exatamente ao meio-dia. E aí está a sua. Dirigindo um carro preto elegante que provavelmente custou mais do que o meu salário anual. Ele saiu para abrir a minha porta, antiquado de uma forma que deveria parecer ultrapassada, mas que de alguma forma parecia atencioso, e entregou-me um café gelado. Café com leite de baunilha, dose extra, como pedido. Ele vestia jeans escuros e uma camiseta preta que não escondia em nada seu físico musculoso ou as tatuagens que cobriam seus braços. À luz do dia, pude ver mais detalhes, letras italianas, padrões geométricos, o que parecia ser um brasão de família em seu antebraço. Você está a olhar fixamente, observou ele divertido. Suas tatuagens, elas são extensas. Tradição de família. Cada uma conta uma história. Ele ligou o carro e reparei em mais tinta nas mãos dele. Anéis de escrita à volta dos dedos. Talvez um dia te conte sobre elas. Um dia implica que isto vai durar mais do que alguns encontros. Estou otimista. Ele entrou no trânsito com facilidade experiente. Como foi a tua noite? Noite. Arrepende-se de ter concordado com isto? Pensei no aviso de Bailey, na verificação de antecedentes, nos arquivos selados. Devo arrepender-me? Depende. És do tipo que deixa o medo das possibilidades impedir-te de experimentar algo potencialmente incrível? Ele olhou para mim. Porque tenho a sensação de que tens jogado pelo seguro há algum tempo. Ser cautelosa, seguir regras, evitar riscos. Como isso tem funcionado para ti? Acabei com um namorado infiel, então não muito bem. Exatamente. Então talvez seja hora de tentar algo diferente. Ser imprudente, assumir riscos, ver o que acontece quando deixas de jogar pelo seguro. A mão dele encontrou a minha no console entre nós. Não estou a dizer que não sou perigoso, Mia. Eu sou, mas não para ti. Nunca para ti. Isso é exatamente o que alguém perigoso diria. É verdade, mas também estou a ser honesto. Ele apertou a minha mão gentilmente antes de soltá-la. A Bailey fez uma verificação dos meus antecedentes, não foi? Não me dei ao trabalho de negar. Como soubeste. Porque ela é uma boa amiga que se preocupa com a tua segurança. Ficaria desapontado se ela não tivesse feito isso. Ele virou numa rua que eu não reconheci. O que dizia? Que és muito rica e tens ligações com o crime organizado. Observei o seu rosto com atenção. Podes explicar melhor a segunda parte? A minha família está nesta cidade há 4 gerações. Conhecemos pessoas, temos relações com várias organizações. Algumas legítimas, outras nem tanto. Eu, pessoalmente, não me envolvo em atividades criminosas, mas não posso controlar com quem os meus parentes se associam. Palavras cuidadosamente escolhidas, provavelmente ensaiadas. Isso assusta-te? Devia assustar, admiti. Mas honestamente, depois de 3 anos com o Derek, um pouco de perigo parece revigorante. O seu riso foi surpreendido e genuíno. Isso é muito corajoso ou muito imprudente? Disseste para ser imprudente, estou a experimentar. Gosto disso. Gosto de ti imprudente. Ele entrou num parque de estacionamento. Uma marina. Anda, tenho algo para te mostrar. A marina era linda, com barcos de vários tamanhos balançando suavemente em seus ancoradouros. Dante me levou até um iate branco elegante que gritava dinheiro e luxo. Isso é seu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Um dos meus investimentos. Achei que poderíamos sair com ele à tarde. Nada muito longe, apenas um passeio pela costa. Privado, tranquilo, perfeito para nos conhecermos sem interrupções. Ele ajudou-me a subir a bordo. A menos que prefiras um lugar mais público. Eu devia ter dito que sim. Devia ter insistido em ficar onde houvesse testemunhas. Em vez disso, ouvi-me dizer,
Isto é perfeito. O iate era tão luxuoso por dentro quanto parecia por fora. Assentos de couro, uma cozinha completa, um quarto sobre o qual tentei não pensar muito. Dante entregou-me um colete salva-vidas com um sorriso divertido. Segurança em primeiro lugar. Não posso deixar-te cair ao mar no nosso segundo encontro. É isso que isto é? Um encontro? O que mais poderia ser? Ele colocou o seu próprio colete salva-vidas e foi ligar o motor. Tu, eu, um tempo lindo, um barco, definitivamente um encontro. Quando saímos do cais, enviei uma mensagem a Bailey com a nossa localização e uma foto do iate. A resposta dela foi imediata. Estás louca? Estás num barco no meio do oceano com um homem ligado ao crime organizado? É literalmente o enredo de todos os thrillers. Relaxa. Estou bem. Ele está a ser um perfeito cavalheiro. Vou ligar a cada hora. É melhor mesmo. Já tenho o 112 pré-marcado. Guardei o telemóvel e fui até onde Dante estava ao leme, com o vento a agitar o seu cabelo escuro e os óculos escuros a esconder os seus olhos. Ele parecia ter saído de uma revista. Perigoso, bonito e completamente à vontade. Sabes conduzir um barco? Perguntei, sentindo-me imediatamente estúpida pela pergunta. Sei fazer muitas coisas. Ele abrandou o iate assim que estivemos longe o suficiente da costa e ligou o piloto automático. Vem cá, deixa-me mostrar-te. Ele guiou-me para ficar à sua frente, com os braços a envolverem-me enquanto me mostrava os controlos. Eu estava hiperconsciente do seu corpo contra as minhas costas, do seu calor, da forma como a sua respiração agitava o meu cabelo quando ele falava. Isto controla a velocidade. Isto é a direção. Isto é o piloto automático, que estamos a usar agora para que eu possa me concentrar em ti, em vez de evitar bater. As mãos dele pousaram nas minhas ancas, quentes através do tecido fino do meu vestido. Diz-me uma coisa, Mia. Por que é que realmente aceitaste isto? O teu acordo de namoro falso ou vir para o teu barco? Ambos. Pensei sobre isso, sobre a traição de Derek, sobre 3 anos a jogar pelo seguro e a seguir as regras, sobre ser chata, previsível e fácil de trair. Porque estou cansada de ser cuidadosa, cansada de fazer tudo certo e ainda assim ser magoada. Porque és interessante e perigoso e tudo o que me disseram para evitar. E porque algo em ti me faz querer ser imprudente. Boa resposta. Os seus lábios roçaram o meu pescoço. Não foi bem um beijo, mas perto o suficiente para me fazer tremer. Quer saber por que disse que sim? Porque precisa de alguém para ajudá-la a evitar as tentativas de casamento da sua mãe. Essa é a desculpa. A verdade? Ele virou-me para ficar de frente para ele, e eu tive que inclinar a cabeça para trás para olhar nos seus olhos. Porque quando enviaste aquela mensagem, quando li a dor, a raiva e a determinação nas tuas palavras, algo em mim reconheceu algo em ti. Alguém que foi magoado, mas se recusa a ficar abatido. Alguém forte o suficiente para se afastar de algo que não lhe servia. Isso é raro, Mia, e bonito, e eu queria conhecer-te. Isso é muito suave para alguém que afirma não namorar. Eu não namoro, não a sério, há anos, mas algo em ti fez-me querer tentar. A mão dele subiu para segurar o meu rosto. Vou beijar-te agora. Se não quiseres, diz-me para parar. Eu não disse para ele parar. O beijo dele não foi nada como eu esperava. Não foi agressivo nem exigente, mas paciente e completo. Ele beijou-me como se tivesse todo o tempo do mundo, como se aprender o meu sabor e a minha sensação fosse a única coisa que importava. A sua mão deslizou para o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para aprofundar o beijo, e eu derreti-me nele. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos a respirar com dificuldade. Isso foi... Não consegui encontrar palavras. Sim, ele encostou a testa à minha. Foi mesmo. Passamos a tarde no iate, conversando, rindo, ocasionalmente beijando-nos de uma forma que me fez esquecer que Derek alguma vez existiu. Dante era charmoso, engraçado e surpreendentemente fácil de conversar. Ele fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno, partilhava histórias que me faziam rir e tocava-me com uma naturalidade que sugeria conforto, em vez de presunção. Conta-me sobre as tatuagens, disse eu, traçando a escrita no seu antebraço. Disseste que elas contam histórias. Esta, indicou o brasão da família, é o nome da minha família e o meu legado. Uma lembrança de onde venho. Estas, os seus dedos,
São os nomes das pessoas que perdi. O meu pai, o meu avô, um primo que morreu muito jovem. Esta tocou o peito através da camisa. É a oração favorita da minha mãe. Ela me fez prometer que a tatuaria sobre o meu coração. Você é próximo da sua mãe. Muito. Ela me deixa louco com as tentativas de arranjar um casamento. Mas tem boas intenções. Só quer que eu seja feliz, me estabeleça e lhe dê netos. Ele sorriu com tristeza. Fico dizendo que não estou pronto, mas ela acha que estou de luto há tempo demais. De luto? A minha noiva morreu há 4 anos, acidente de carro. A sua expressão fechou-se por um instante. Não me envolvi com mais ninguém desde então. Não quis me envolver. Até... Ele parou olhando para mim. Até uma mensagem de texto enviada por engano por um estranho de coração partido. Até você. Ele me puxou para perto. Você me faz querer tentar novamente, Mia. Querer sentir algo além de apenas existir. Isso é assustador e emocionante na mesma medida. Eu conheço essa sensação. Dei um beijo em seu queixo. Isso provavelmente é loucura, certo? Mal nos conhecemos. Completamente loucura. Mas às vezes as escolhas loucas são as que valem a pena. O telemóvel dele vibrou e ele olhou para ele com uma expressão séria. Preciso atender. Negócios. Dá-me 5 minutos. Ele foi para o outro lado do iate, falando em italiano rápido demais para eu acompanhar. Mas captei algumas palavras. Problema resolvido? Amanhã. Quando ele voltou, sua expressão estava cuidadosamente neutra. Tudo bem? Perguntei. Tudo bem. Só um problema de trabalho que precisa de atenção amanhã. Ele sentou-se ao meu lado. Mas hoje é sobre ti. Sobre nós. O trabalho pode esperar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Dante guiou o iate de volta à costa. A tarde tinha sido perfeita, quase perfeita demais, como uma fantasia da qual eu acordaria a qualquer momento. Obrigada por hoje, eu disse enquanto ele me ajudava a sair do barco. Isso foi inesperado. Inesperado no bom ou no mau sentido? No sentido muito bom. Fiquei na ponta dos pés para beijá-lo. Quando te vejo novamente? Amanhã à noite, jantar em algum lugar agradável. Quero te exibir. A mão dele encontrou a minha. E Mia, apague o número do Derek. Bloqueie-o completamente. Ele não pode mais ter nada de você, entendeu? A ordem deveria ter me incomodado. Em vez disso, senti-me protegida. Entendido. No caminho para casa, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Derek. Precisamos de conversar. Cometi um erro. Por favor, ouve-me. Mostrei a mensagem ao Dante num semáforo vermelho. Ele cerrou os dentes. O que queres que eu faça em relação a ele? Perguntou baixinho. Nada ilegal, respondi rapidamente. Não foi isso que eu perguntei. Os seus olhos encontraram os meus. Quer que ele desapareça? Que fique com medo? Que se magoe? É só dizer, Mia. Ele magoou-te. Isso requer consequências. A oferta casual de violência deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me protegida. Apenas faça com que ele me deixe em paz. Faça o que for preciso para que ele entenda que para mim acabou. Considere isso resolvido. Ele entrou no meu condomínio. Ligo-te amanhã. Dorme bem, linda. Naquela noite, o número do Derek misteriosamente deixou de funcionar. Quando a Bailey verificou por mim, descobriu que as suas contas nas redes sociais tinham sido hackeadas, o seu carro tinha um bloqueador por multas não pagas que não existiam ontem, e o seu computador do trabalho tinha sido infectado por um vírus que bloqueou todos os seus ficheiros. Foste tu que fizeste isto? Enviei uma mensagem ao Dante. Fiz o quê? Tu sabes o quê? Não faço ideia do que estás a falar. Mas, hipoteticamente, se alguém desencorajasse o teu ex de entrar em contato contigo, isso não seria uma coisa boa? Hipoteticamente, sim. Então, hipoteticamente, de nada. Bons sonhos, Mia. Adormeci sorrindo, sentindo-me mais segura do que em anos. Dia 7, uma semana. Foi o tempo que Dante Caruso levou para virar a minha vida de cabeça para baixo. 7 dias de jantares em restaurantes, onde as reservas exigiam meses de espera, mas ele, de alguma forma, sempre tinha uma mesa. 7 dias de mensagens matinais que me faziam sorrir antes mesmo de tomar café. 7 dias me sentindo desejada e valorizada de maneiras que Derek nunca conseguiu em 3 anos. 7 dias me apaixonando por um homem que era definitivamente perigoso e possivelmente envolvido com o crime organizado. Estás radiante.
observou Bailey durante o nosso brunch semanal. É repugnante e estou feliz por ti, mas também profundamente preocupada. Eu sei que é rápido. Rápido? Mia, há uma semana estavas a chorar por Derek. Agora estás a namorar um homem que pode ou não ser um mafioso e olhas para ele como se ele fosse o máximo. Ela tomou um gole da sua mimosa. Não estou a julgar. Bem, estou a julgar um pouco, mas principalmente estou preocupada. Estou a ter cuidado. Estás, porque do meu ponto de vista, estás a mergulhar de cabeça em algo que pode ser muito perigoso. A sua expressão suavizou-se. Só não quero ver-te magoada novamente. Ou pior, o Dante nunca me magoaria. Tu não sabes disso. Tu conheceste-o há uma semana, Mia. Uma semana. As pessoas podem esconder quem realmente são por muito mais tempo do que isso. Ela tinha razão. Mas havia algo em Dante que parecia certo de uma forma que nada com Derek jamais tinha sido. Como peças de um quebra-cabeças finalmente se encaixando. Eu sei que parece loucura. Acredita, eu sei. Mas Bailey, quando estou com ele, sinto-me viva. Ele faz-me rir, faz-me sentir bonita, faz-me querer correr riscos que passei a vida toda a evitar. Olhei nos seus olhos. Isso não vale alguma coisa? Vale alguma coisa. Só me promete que vai ser sensata. Não vão morar juntos após 2 semanas. Não vão ficar noivos após um mês. Não façam nada que me obrigue a identificar o teu corpo. Isso é muito sombrio. É muito realista, dado o passado dele. Mas ela estava a sorrir. Tudo bem, eu apoio essa fase imprudente pela qual estás a passar. Apenas me mantenha informada e partilhe a sua localização o tempo todo. O meu telemóvel vibrou. Dante, estou com saudades. O que vai fazer esta noite? Brunch com a Bailey. Sem planos depois. Mudança de planos. Faça as malas. Vamos viajar no fim de semana. Mostrei a mensagem a Bailey. Ele quer que eu viaje com ele no fim de semana. Para onde? Ele não disse. E vais? Para um local desconhecido com um homem que conheces há 7 dias? Ao ver a minha expressão, ela suspirou. Claro que vais. Pelo menos diz-me onde é assim que souberes, para que eu possa enviar a polícia ao local certo quando for inevitável que sejas assassinada. Para onde vamos? Respondi por mensagem. É uma surpresa. Mas é um lugar bonito e privado. Só tu e eu. Diz que sim, Mia, sim. O que devo levar na mala? Algo confortável e algo elegante. Passo a buscar-te às 5. Ele está a ser deliberadamente misterioso, observou Bailey. Isso é muito romântico ou muito serial killer. Precisas de parar com essa coisa de serial killer. E precisas de começar a ser mais cautelosa. Mas ela já estava lá a ajudar-me a planear as roupas. Se vais fazer isto, pelo menos fica linda ao fazê-lo. Dante chegou exatamente às 5, dirigindo um carro diferente desta vez. Um elegante carro desportivo prateado que provavelmente custou mais do que os meus empréstimos estudantis. Ele parecia casual, mas deslumbrante, com jeans escuros e uma camisola preta justa que mostrava o seu físico e as suas tatuagens. Pronta para uma aventura? Perguntou ele, pegando na minha mala e colocando-a no porta-malas. Tão pronta quanto possível. Vais dizer-me para onde vamos? E estragar a surpresa? Nunca. Ele abriu a minha porta com aquela cortesia antiquada que não deveria ser atraente, mas era absolutamente. Confia em mim, Mia. Vais adorar. A viagem durou 2 horas, seguindo para norte ao longo da costa. Conversamos sobre tudo e nada. O meu trabalho de design, os negócios dele, preferências musicais, histórias embaraçosas da infância. A cada quilômetro, sentia-me mais relaxada, a intimidade confortável entre nós a crescer. Posso perguntar-te uma coisa? Disse eu quando o sol começou a se pôr. E vais responder-me com sinceridade? Depende da pergunta. Mas o tom dele era sério. Tu fazes parte da máfia? Ele não respondeu imediatamente, as suas mãos apertando ligeiramente o volante. O que faria se eu dissesse que sim? Não sei, é por isso que estou a perguntar. Preciso de saber no que estou a me meter, Dante. O que realmente significa estar contigo? É justo. Ele saiu da autoestrada para uma estrada menor. A verdade, a minha família tem conexões, ligações profundas com organizações que operam fora da lei. Eu pessoalmente não me envolvo em atividades criminosas, mas me beneficio da proteção e dos recursos que essas ligações proporcionam. Isso faz de mim cúmplice? Provavelmente.
Isso faz de mim um membro? Não. Mas me torna próximo o suficiente para que a distinção não importe para a maioria das pessoas. Então você é próximo da máfia. É uma forma de ver as coisas. Ele olhou para mim. Isso muda as coisas? Entre nós? Pensei nisso. Pensei mesmo nisso. O mais inteligente seria dizer que sim, para acabar com isto antes de me envolver demasiado. Mas quando olhei para o Dante, não vi um criminoso. Vi alguém que tinha sido nada além de gentil, generoso e protetor desde o momento em que lhe enviei acidentalmente uma mensagem. Não, decidi. Isso não muda nada. Mas preciso que me prometas uma coisa. Qualquer coisa. Se o teu mundo se tornar perigoso, se estar contigo me colocar em perigo real, conta-me. Não escondas nem tentes proteger-me da verdade. Preciso de honestidade, Dante. Isso não é negociável. Combinado, honestidade total. Ele levou a minha mão aos lábios, dando um beijo nos meus dedos. E Mia, obrigado. Pelo quê? Por não fugir. A maioria das mulheres já teria fugido. Eu não sou como a maioria das mulheres. Eu percebi. O seu sorriso era caloroso. Estamos quase a chegar. O algum lugar acabou por ser uma casa de praia privada, toda em vidro e com uma arquitetura moderna, situada num penhasco com vista para o oceano. Era deslumbrante e remota, e absolutamente o tipo de lugar onde alguém poderia matá-lo sem testemunhas. Isto é seu? Perguntei enquanto ele estacionava. Emprestada por um amigo. Achei que poderíamos usar um lugar privado para realmente nos conhecermos, sem interrupções, sem expectativas, só nós. Ele deu a volta para abrir a minha porta. Mas se não te sentires confortável em ficar aqui, podemos ir para um hotel. A escolha é tua. Olhei para a Carla, para a expressão esperançosa de Dante, e tomei uma decisão. Isto é perfeito. O interior era tão bonito quanto o exterior. Móveis minimalistas, janelas do chão ao teto, com vista para o oceano. Uma cozinha que faria qualquer chefe chorar de alegria. Dante me mostrou a casa, mostrando-me o quarto de hóspedes, onde eu poderia ficar, se quisesse, meu próprio espaço, antes de me levar ao quarto principal, com sua cama enorme e varanda privativa. Vou dormir aqui, disse ele, colocando a mala no chão. Você pode ficar comigo ou no quarto de hóspedes, sem pressão. Só quero que você se sinta confortável. Vou ficar no quarto de hóspedes. Por enquanto, acrescentei silenciosamente. Mas obrigada pela opção. Claro. Ele aproximou-se, colocando as mãos na minha cintura. Vou preparar o jantar. Quer ajudar ou relaxar? Ajudar. Sou boa na cozinha. Aposto que é boa em muitas coisas. O calor na sua voz fez o meu estômago revirar. Vamos lá, vamos cozinhar. Fizemos massa do zero, receita da sua nona, explicou ele, passada de geração em geração. Trabalhar ao lado dele na cozinha parecia natural e íntimo. Os nossos movimentos sincronizados, como se já tivéssemos feito isso centenas de vezes antes. És bom nisso, observei enquanto ele esticava a massa com facilidade experiente. Família italiana. Cozinhar é sobrevivência. Ele espalhou farinha no meu nariz de brincadeira. Além disso, acho relaxante. Quando o trabalho fica estressante, venho aqui e cozinho. Isso me lembra que há mais na vida do que negócios e obrigações. O que mais faz para relaxar? Isto. Passar tempo com alguém interessante. Os olhos dele encontraram os meus. És a primeira pessoa que trouxe aqui, Mia. Este lugar é o meu santuário. O facto de eu querer-te aqui, querer partilhar isto contigo, significa algo. O que significa? Significa que estou a apaixonar-me por ti. Simples, direto, devastador. Sei que é rápido, sei que só nos conhecemos há uma semana, mas não consigo evitar o que sinto. Tornaste-te importante para mim num curto espaço de tempo. Dante, não precisas de retribuir. Não estou a pedir isso. Só queria que soubesses qual é a minha posição. Ele voltou-se para a massa. Agora põe a mesa. O jantar está quase pronto. Comemos na varanda com o som das ondas a bater lá embaixo e as estrelas a começarem a aparecer no céu escuro. A comida estava incrível, o vinho estava perfeito e a companhia estava ainda melhor. Conta-me sobre a tua família, disse Dante durante a sobremesa. Nunca fala sobre eles. Não há muito para contar. O meu pai foi-se embora quando eu tinha 8 anos. A minha mãe casou-se novamente quando eu tinha 12 anos com um homem que era bom, mas não estava realmente interessado em ser uma figura paterna.
Tenho um meio-irmão que mal conheço. Não somos próximos. Eu agitei o vinho na minha taça. A Bailey é mais família do que a minha família real jamais foi. É por isso que vocês são tão próximos. Ela escolheu-te e tu escolheste-a também. Ele estendeu a mão sobre a mesa e encontrou a minha. Eu entendo isso. A minha família biológica é complicada. Muitas expectativas e obrigações. Mas a família que escolhi, as pessoas em quem confio, são tudo para mim. Eu faço parte disso? Da sua família escolhida? Estou a chegar lá. O seu polegar traçou círculos na minha palma. Você quer fazer parte? Acho que sim. Mas, Dante, preciso saber. O que aconteceu com a sua noiva? Você mencionou que ela morreu, mas não disse como. A sua expressão fechou-se ligeiramente. Acidente de carro. Ela estava a conduzir para se encontrar comigo para jantar quando alguém passou um semáforo vermelho e a atingiu. Morreu no impacto. A sua voz estava cuidadosamente controlada. Eu me culpei por muito tempo. Se ela não estivesse a vir me ver, se eu a tivesse ido buscar em vez de pedir para ela conduzir, não foi culpa sua. Logicamente, eu sei disso, mas a dor não é lógica. Ele terminou o seu vinho. A morte dela mudou-me. Fez-me ter mais cuidado com quem deixo aproximar-se. Fez-me perceber que, no meu mundo, importar-me com alguém torna essa pessoa um alvo. É por isso que não me envolvi com mais ninguém desde então. É muito perigoso. Mas estás disposto a arriscar comigo? Tu és diferente. Vale a pena arriscar. Ele levantou-se, puxando-me para que eu também me levantasse. Vamos, quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-me por um caminho até a praia, onde as ondas batiam suavemente na costa. A lua estava cheia, lançando uma luz prateada sobre a água, fazendo tudo parecer mágico e surreal. É por isso que adoro este lugar, disse Dante, puxando-me para perto dele. É tranquilo. Lembra-me que há beleza no mundo além da fealdade com que lido diariamente. O teu trabalho é feio? Às vezes, lidar com os piores impulsos das pessoas, limpar a confusão, manter a ordem através da força quando necessário. Isso tem um preço. Os seus braços apertaram-me com mais força. Mas então conheci-te e, de repente, tudo pareceu mais leve. Como se talvez houvesse algo bom à minha espera, se eu fosse corajoso o suficiente para alcançá-lo. Isso é muito poético para um empresário ligado à máfia. Eu contenho multidões. Ele virou-me para ficar de frente para ele. Mia, sei que isto é rápido. Sei que estamos a avançar a um ritmo que provavelmente não é saudável nem inteligente. Mas não consigo abrandar. Não consigo ser cauteloso quando tudo em mim grita para te possuir, para te tornar minha de todas as formas possíveis. Então possui-me. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Estou cansada de ser cautelosa, cansada de pensar demais em tudo. Quero ser imprudente contigo. O seu beijo era possessivo e desesperado. As suas mãos enredavam-se no meu cabelo, enquanto ele me encostava a uma grande rocha. Envolvi os meus braços à volta do seu pescoço, pressionando-me mais perto, precisando de mais contato, mais conexão, mais tudo. Diz isso outra vez, exigiu ele contra os meus lábios. Diz-me que queres isto. Eu quero isso, eu quero você. Eu o puxei para mais perto. Leve-me de volta para a casa, Dante. Mostre-me como é ser imprudente. Dia 7, continuação. A caminhada de volta para a casa de praia pareceu uma eternidade. A mão de Dante nunca saiu da minha, seu aperto forte com um desejo mal contido. No momento em que passamos pela porta, ele me puxou contra ele, sua boca encontrando a minha com uma intensidade que me roubou o fôlego. Última oportunidade para mudares de ideias, murmurou ele contra os meus lábios, enquanto as suas mãos percorriam as minhas costas, a minha cintura, deixando rastros de calor por todo lado onde tocava. Porque assim que fizermos isto, Mia, serás minha. Completamente. Não serei capaz de te deixar ir. Não quero que me deixes ir. Estiquei-me puxando-o para baixo para outro beijo. Quero isto. Quero-te. Para de ser nobre e leva-me para a cama. O seu riso era sombrio e promissor. Como desejares. Ele pegou-me nos braços. Na verdade, pegou-me como se fosse algo saído de um romance e levou-me para o quarto principal. O luar que entrava pelas janelas pintava tudo de prata, tornando o momento onírico e surreal. Ele pousou-me ao lado da cama, as suas mãos encontrando a bainha do meu vestido. És linda, disse ele, a voz áspera de desejo.
Tenho imaginado isto desde o momento em que te vi com aquele vestido vermelho. Mas a realidade é muito melhor do que a fantasia. Tens fantasiado comigo? Estiquei a mão para a camisa dele, precisando de sentir a pele dele contra a minha. Constantemente. Não fazes ideia do que fazes comigo, Mia. Ele ajudou-me a tirar a camisa, revelando todas as suas tatuagens. Desenhos intricados cobrindo o peito e as costelas, cada um contando uma história que eu queria conhecer. Não consigo pensar direito quando estou perto de ti. Não consigo me concentrar em nada, exceto no quanto te desejo. Então me tenha. Puxei-o para mais perto, precisando sentir o seu calor, o seu peso, tudo nele. Estou bem aqui. Sou tua. Ele fez amor comigo lentamente, completamente, aprendendo cada centímetro do meu corpo com atenção paciente. Ele era gentil quando eu precisava de gentileza, exigente quando eu precisava de mais, lendo as minhas respostas com uma intuição que sugeria uma vasta experiência ou uma conexão genuína. Provavelmente ambos. Depois, deitada entrelaçada nos lençóis com os braços dele à minha volta, senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas físico. Não era apenas um rebote ou uma distração de Derek. Isto era real e assustador e absolutamente o que eu tinha perdido toda a minha vida. O que estás a pensar? Murmurou Dante contra o meu cabelo, os seus dedos traçando padrões preguiçosos no meu ombro nu. Que provavelmente estou em apuros. Virei-me para encará-lo. Que isto está a acontecer muito rápido e eu deveria ser mais cuidadosa e não me importo. Que és perigoso e complicado e exatamente o que eu preciso. Isso é muito honesto. A sua mão segurou o meu rosto. Queres saber o que eu estou a pensar? Sempre. Que eu estou completamente lixado. Que te deixei entrar muito rápido e agora não consigo imaginar a minha vida sem ti. Que queimaria o mundo inteiro para te manter segura e feliz. Os seus olhos fixaram os meus, intensos e vulneráveis. Que eu te amo, Mia. Completamente, irrevogavelmente, provavelmente demais para alguém que conheço há uma semana. A minha respiração parou. Dante, eu sei que é loucura. Eu sei que pessoas normais não se apaixonam tão rápido. Mas nada sobre nós tem sido normal desde o início. Por que isso seria diferente? O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Não precisas de retribuir. Só precisava que soubesses. Também te amo. As palavras soaram certas, mesmo que não devessem. Acho que comecei a apaixonar-me por ti no momento em que te ofereceste para fazer com que o carro do Derek tivesse problemas misteriosos no motor. Talvez antes disso. Isto é louco e rápido e provavelmente uma péssima ideia. Mas não me importo, eu amo-te. O seu beijo era possessivo e terno na mesma medida. Minha, murmurou ele contra os meus lábios. Agora és minha, Mia. Não há volta a dar. Tua, concordei. Completamente. Passamos o resto do fim de semana no nosso paraíso privado. A cozinhar juntos, a nadar no oceano, a fazer amor até ficarmos exaustos e satisfeitos. O Dante era atencioso e generoso, tocando-me constantemente como se precisasse de confirmar que eu era real, como se não conseguisse acreditar que eu estava ali com ele. No domingo de manhã, enquanto preparávamos o pequeno almoço juntos, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Não atenda, disse Dante com voz severa. Números desconhecidos nunca são boas notícias, mas a curiosidade venceu. Atendi. Alô? Mia, é o Derek. Por favor, não desligue. Desliguei imediatamente. Como é que ele conseguiu um novo número? Disseste que trataste disso. A expressão de Dante ficou fria e perigosa. Eu tratei. Ele deve ter comprado um telemóvel descartável. Dá-me um minuto. Ele saiu, fazendo uma chamada em italiano rápido. Quando voltou 5 minutos depois, a sua expressão estava cuidadosamente neutra. Está tratado. Ele não vai ligar novamente. E Mia, preciso de te contar uma coisa sobre o Derek. Algo que descobri há alguns dias, mas não quis estragar o nosso fim de semana. Meu estômago revirou. O quê? Ele não é apenas o teu ex. Ele está ligado a algumas pessoas que são problemáticas para mim. O pai dele faz negócios com uma organização rival. Não é de alto nível, mas é ligado o suficiente para ser preocupante. Espera, estás a dizer que o Derek está envolvido no crime organizado? Não diretamente, mas a família dele tem ligações.
O que significa que a tua relação com ele, a vossa separação, coloca-te numa posição complicada. As pessoas do meu mundo podem ver-te como uma forma de obter informações, influência, acesso. Ele puxou-me para perto. É por isso que tive de lidar com o Derek de forma tão agressiva. Não era apenas por ele te incomodar. Era para eliminar uma ameaça potencial. Devias ter me contado isto mais cedo. Eu sei, mas não queria assustar-te antes que compreendesses que eu te protegeria. Que estar comigo, apesar das complicações, é mais seguro do que estar sozinha e vulnerável. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Desculpa ter escondido isto de ti, mas não lamento ter te protegido. O que mais não me contaste? Afastei-me ligeiramente, Bishwamit. Prometeste ser honesto, Dante. O que mais estás a esconder? Ele ficou em silêncio por um longo momento. O meu verdadeiro trabalho. O que realmente faço além da vaga explicação de importação ou exportação. Conta-me tudo. Eu dirijo operações de segurança para várias famílias na cidade. Quando há um problema, alguém ameaça o território, quebra acordos, sai da linha, eu trato disso. Às vezes é uma negociação. Às vezes é intimidação. Às vezes é pior. Ele olhou nos meus olhos com firmeza. Sou o que se chama de fixador. Faço os problemas desaparecerem. E sim, às vezes isso envolve violência. Às vezes, envolve fazer as pessoas desaparecerem completamente. És um executor. A realidade do que ele estava a dizer penetrou em mim. Tu magoas pessoas para ganhar a vida. Eu protejo pessoas para ganhar a vida. Magoar é apenas necessário às vezes para conseguir isso. A sua voz era firme. Não vou pedir desculpas pelo que faço, Mia. Isso mantém a minha família segura, mantém a ordem no caos, impede guerras que matariam pessoas inocentes. Mas eu entendo se for demais para ti. Se saber quem eu realmente sou faz com que queiras ir embora. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter ficado horrorizada, enojada, aterrorizada. Mas tudo o que senti foi um estranho tipo de compreensão. Dante tinha sido honesto sobre o seu mundo ser perigoso. Este era apenas o sabor específico desse perigo. Preciso de tempo para processar isto, disse finalmente. Preciso de pensar sobre o que isto significa, sobre se consigo aceitar esta parte da tua vida. Leva todo o tempo que precisares. Ele beijou a minha testa. Mas, Mia, enquanto pensas, lembra-te disso. Eu nunca te magoaria. Nunca deixaria ninguém magoar-te. Tudo o que faço, tudo o que sou, estou a oferecer para te servir, para te proteger, cuidar de ti, dar-te a vida que mereces. Isso não muda só porque agora sabes os detalhes desagradáveis. Voltamos para a cidade num silêncio pesado. Quando ele me deixou no meu apartamento, acompanhou-me até a porta com a mão sempre nas minhas costas. Liga-me quando estiveres pronta, disse ele. Ou não me ligues se decidires que isto é demais. Eu compreenderei. Mas, Mia, eu falei a sério, eu amo-te. Isso não vai mudar, independentemente da tua decisão. Entrei e liguei imediatamente para a Bailey. Preciso de te contar uma coisa sobre o Dante. Meu Deus, ele faz parte da máfia, não é? Pior, ele é um facilitador. Ele resolve problemas para várias famílias do crime. O que significa que ele tem mais conexões do que pensávamos e é definitivamente mais perigoso. E estás a pensar em ficar com ele. Não é uma pergunta. Eu amo o Bailey. Sei que parece loucura depois de uma semana, mas eu amo-o. E ele ama-me. Ele tem sido honesto sobre quem ele é, sobre o mundo em que vive. A questão é se eu consigo aceitar isso. Consegues? Consegues estar com alguém que ganha a vida a magoar pessoas? Que pode chegar a casa com sangue nas mãos? A voz da Bailey era gentil. Não estou a julgar de forma alguma. Mas precisas de ser honesta contigo mesma sobre o que realmente consegues suportar. Pensei no fim de semana. Sobre me sentir segura, amada e valorizada. Sobre a gentileza de Dante comigo, apesar da violência de que era capaz. Sobre a forma como ele olhava para mim como se eu fosse preciosa. Acho que consigo, disse lentamente. Não porque aprovo a violência, mas porque entendo que o mundo dele funciona com regras diferentes. E porque ele está a oferecer-me proteção, devoção e amor sem condições. Isso vale alguma coisa. Então eu apoio-te. Mas, Mia, por favor, tem cuidado. O amor torna-nos estúpidos.
Não deixes que o amor te segue para o perigo real. Naquela noite, deitada sozinha na minha cama, fiquei a olhar para o meu telemóvel. Para a última mensagem do Dante. Já sinto a tua falta. Dorme bem, linda. Estarei aqui quando estiveres pronta. Digitei e apaguei 17 respostas diferentes antes de decidir. Também sinto a tua falta. Podemos conversar amanhã? A resposta dele foi imediata. A qualquer hora. Eu vou até ti. Diz a hora e o local. No meu apartamento, às 7 da noite. Eu vou cozinhar. Vou levar vinho. E Mia, obrigado. Por não fugires. Por dares uma chance real a isto. Significa tudo para mim. Adormeci com o telemóvel na mão, já a planear o que cozinhar para o homem por quem, de alguma forma, me apaixonei completamente em 7 dias impossíveis. Dia 8. Dante chegou exatamente às 7 com vinho e flores e uma expressão que sugeria que ele estava tão nervoso com essa conversa quanto eu. Deixei-o entrar, aceitando as rosas com um sorriso que parecia trêmulo. Obrigada por isto. São lindas. Não tão lindas quanto tu. Ele seguiu-me até a cozinha, observando enquanto eu colocava as rosas na água. Algo cheira maravilhosamente bem. Frango ao marsala, o meu prato de assinatura. Mexi o molho, precisando de algo para fazer com as mãos. O vinho já está servido. Devemos conversar antes de comer. Está bem. Ele sentou-se à minha pequena mesa de cozinha, parecendo grande demais para o espaço. Estou pronta. Pergunta-me o que quiseres. Respirei fundo, organizando os meus pensamentos. Passei a noite toda a pensar no que me disseste, sobre o que realmente fazes, e percebi que preciso de entender tudo, não apenas explicações vagas, detalhes reais. O que queres saber? Tudo. Já mataste pessoas? Sim, sem hesitação. Não recentemente, não com frequência, mas sim. Quando as negociações falham e a violência é a única linguagem que alguém entende. Gostas disso? Não, sou bom nisso, mas não gosto. Às vezes é necessário para evitar violência pior. Mas não é algo de que eu goste. E as pessoas que você feriu e que não morreram, o que acontece com elas? Elas aprendem lições. Às vezes através de intimidação, às vezes através da ruína financeira, às vezes através da dor física. O método depende da situação e da gravidade do que fizeram. E o Derek, o que exatamente fizeste com ele? A expressão de Dante endureceu. Mandei apreender o carro dele por infrações inventadas. Infectei o computador do trabalho dele com um vírus que expôs algumas transações financeiras questionáveis que ele estava a esconder. Mandei os meus advogados apresentarem queixas de assédio que o perseguirão por anos. E deixei bem claro que se ele entrar em contato contigo novamente, as consequências serão muito piores. Tu destruíste a vida dele. Eu removi uma ameaça. Há uma diferença. Os olhos dele fixaram-se nos meus. Ele magoou-te, Mia. Só isso já justificava as consequências. Mas quando descobri as ligações da família dele, ele tornou-se um risco. Lidei com ele da única maneira que pude, de forma completa e permanente. Eu deveria estar horrorizada. Mas não estás. Ele levantou-se, aproximando-se. Porque compreendes que no meu mundo, misericórdia é fraqueza. Que proteger as pessoas que amo requer escolhas difíceis e ações ainda mais difíceis. Que às vezes, ser boa significa fazer coisas más a pessoas más. Ele estava certo. Eu compreendia tudo isso, o que provavelmente dizia algo terrível sobre mim. Posso aceitar o que fazes, disse finalmente, com uma condição. Mantenha essa parte da tua vida separada de mim. Não tragas a violência para casa. Não me coloques em perigo por causa do teu trabalho. E ser honesto comigo quando as coisas ficarem complicadas. Combinado. Ele puxou-me para perto. Prometo, Mia, nunca verás esse meu lado. Quando estou contigo, sou apenas o Dante. O homem que te ama, que quer construir uma vida contigo. O resto fica separado. Está bem. Apoiei a cabeça no peito dele, ouvindo o seu batimento cardíaco. Então estou dentro, completamente. Seja o que for isto, para onde quer que vá. Amo-te. Ele levantou o meu queixo para me beijar. Meu Deus, amo-te tanto. Também te amo. Beijei-o de volta. Agora vamos comer antes que o jantar arrefeça. Dia 15, 2 semanas. Foi o tempo que levou para a minha vida se transformar completamente. Mudei a maior parte das minhas coisas para o apartamento de Dante. Ele insistiu. E eu parei de fingir que queria manter o meu pequeno apartamento. Bailey estava cética, mas me apoiou, fazendo-me prometer que manteria a minha independência mesmo morando com ele.
Só porque você está morando com um capanga da máfia, não significa que você perde a sua identidade, disse ela enquanto me ajudava a fazer as malas. Você ainda é a Mia. Você ainda tem a sua própria vida, o seu próprio trabalho, a sua própria identidade. Eu sei disso. Tem certeza? Porque você tem passado cada momento acordada com ele. Quando foi a última vez que trabalhaste num projeto de design? Ela tinha razão. Eu estava tão consumida por Dante que meu trabalho freelance tinha ficado para trás. Vou voltar a ele. Só precisava de tempo para me ajustar a tudo. Tudo sendo que você está a viver com um homem que conhece há 2 semanas e que admite matar pessoas para ganhar a vida? A voz de Bailey era gentil, mas firme. Mia, eu amo-te, mas por favor, não te percas neste relacionamento. Não importa o quão intenso e romântico pareça. O aviso dela ecoou na minha cabeça enquanto eu montava a minha estação de design no escritório da casa de Dante. Nossa casa. Ele insistiu para que eu ocupasse o espaço e até comprou um novo computador e equipamentos profissionais sem me perguntar. Você precisa trabalhar, disse ele quando protestei contra a despesa. O seu talento merece as melhores ferramentas. Considere isso um investimento no seu futuro. O nosso futuro, reparei. Não o meu, o nosso. Como se ele já tivesse decidido que éramos permanentes. O meu telefone tocou, interrompendo os meus pensamentos. Número desconhecido novamente. Eu tinha aprendido a desconfiar desses. Estou? Mia Chen, uma voz feminina, fria e profissional. Aqui é Victoria Kane, mãe do Derek. Precisamos de conversar. O meu estômago revirou. Acho que não temos nada para discutir. O meu filho está no hospital. Ferimentos graves causados pelo que a polícia chama de agressão aleatória. Mas ambos sabemos que não foi aleatório, não é? A voz dela ficou aguda. Precisas de chamar o teu namorado. Derek cometeu um erro, mas não merece isso. Não sei do que estás a falar, mas o gelo inundou as minhas veias. O Derek e eu terminamos as semanas. O que quer que tenha acontecido com ele não tem nada a ver comigo. Não te faz de burra. Eu sei quem é Dante Caruso. Eu sei do que ele é capaz. E eu sei que estás a viver com ele. Ela fez uma pausa. Manda-o embora, ou eu vou à polícia. Não me importa quais são as conexões dele. Não vou deixar que ele destrua o meu filho. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Liguei imediatamente para o Dante. Mia, o que se passa? Ele sempre parecia saber quando algo estava errado. Mandaste espancar o Derek? Ele foi hospitalizado? Silêncio. Então, estou a caminho de casa. Não fales com ninguém até eu chegar. Ele chegou 20 minutos depois, com uma expressão cuidadosamente controlada. Eu estava à espera junto à porta, de braços cruzados, precisando de respostas. Foste tu? Perguntei. Mandaste magoar o Derek? Vamos sentar-nos. Responde à pergunta, Dante. Prometeste ser honesto. Foste tu? Sim. Não havia qualquer pedido de desculpas na sua voz. Ele ligou-te ontem usando mais um telemóvel descartável. Disse-te que continuaria a tentar até que concordasses em vê-lo. Isso não é aceitável, Mia. Deixei claro o que aconteceria se ele entrasse em contato contigo novamente. Então mandaste espancá-lo até ele ficar gravemente ferido e ter de ser hospitalizado? A minha voz tremia. Isso não é proteção, Dante. É excessivo. É mesmo. Ele estava a escalar, a ficar mais desesperado, mais agressivo. O próximo passo teria sido aparecer aqui, na minha casa, onde tu moras. Eu impedi isso. Ele aproximou-se, mas não me tocou. Eu protegi-te de um homem que se recusava a aceitar um não como resposta. A mãe dele ligou-me, ameaçou ir à polícia. Ela não irá. A voz de Dante era segura. A família Kane tem demasiados segredos. Ir à polícia iria expor coisas que eles preferem manter escondidas. Ela está a fazer bluff. Como podes ter tanta certeza? Porque faço questão de saber tudo sobre ameaças potenciais. O pai do Derek tem desviado o dinheiro da empresa dele há anos. A mãe dele tem um vício em jogo que esconde de todos. O próprio Derek tem traficado drogas para financiar o seu estilo de vida. Ele finalmente tocou-me, colocando as mãos nos meus ombros. Eles não vão à polícia, Mia. Não podem arcar com o escrutínio. Tu investigaste-os, todos eles. Claro que sim. No momento em que descobri as ligações deles, mandei a minha equipe investigar tudo. É isso que eu faço. Recolho informações, identifico vulnerabilidades.
Uso-as quando necessário para proteger o que é meu. O seu aperto apertou-se ligeiramente. E tu és minha para proteger. Sempre. Isto é demais. Afastei-me, precisando de espaço para pensar. Não pode simplesmente magoar pessoas porque elas me incomodam. Não é assim que as relações normais funcionam. Esta não é uma relação normal. A sua voz era firme. Sabias disso quando concordaste em ficar comigo. Sabias do que eu era capaz, como era o meu mundo. Não finjas surpresa agora quando faço exatamente o que avisei que faria. Pensei que o irias assustar, não hospitalizar. Fiz o que era necessário para garantir que ele nunca mais te incomodasse. Preferia que eu tivesse sido gentil, deixá-lo continuar a ligar, continuar a tentar, continuar a pensar que tinha uma hipótese. Os olhos de Dante estavam duros. Porque não é assim que eu funciono, Mia. Quando alguém ameaça o que é meu, eu elimino essa ameaça completamente. Permanentemente, sem meias medidas. Estás a assustar-me. A admissão saiu como um sussurro. A sua expressão imediatamente suavizou-se. Não vou magoar-te. Nunca poderia magoar-te. Mas não vou pedir desculpa por te proteger, mesmo que os meus métodos te assustem. Ele estendeu a mão para mim novamente e, desta vez, deixei-o puxar-me para perto. Amo-te, tudo o que faço é para te manter segura. Consegues compreender isso? Estou a tentar. Pressionei o rosto contra o peito dele. Mas, Dante, tens de me prometer uma coisa. Não mais violência sem falar comigo primeiro. Se alguém me ameaçar, discutimos isso. Decidimos juntos como lidar com isso. Não age unilateralmente. Não posso prometer isso. Ao meu olhar severo, ele continuou. Se houver tempo para discutir, discutiremos. Mas se houver uma ameaça imediata, vou agir primeiro e explicar depois. Isso não é negociável. A tua segurança vem antes de tudo, incluindo os teus sentimentos sobre como eu garanto essa segurança. Isso não é justo. A vida não é justa. O meu mundo não é justo. E prefiro que fiques zangada comigo e viva do que feliz comigo e morta. Ele levantou o meu queixo. Sei que sou controlador. Sei que sou excessivo. Mas já perdi alguém que amava porque não fui cuidadoso o suficiente. Não vou cometer esse erro novamente. Não contigo. A intensidade dele deveria ter me feito fugir. Em vez disso, fez algo em mim amolecer. Essa era a linguagem do amor de Dante. Proteção, às vezes excessiva, sempre absoluta. Eu conseguiria viver com isso? Está bem, eu disse finalmente. Mas tens de me contar depois. Nada de segredos sobre quem magoaste, ameaçaste ou assustaste. Honestidade total. Combinado. Ele beijou a minha testa. Agora, a mãe do Derek. Se ela ligar de novo, não atendas. Se ela aparecer aqui, a segurança não a deixará passar do átrio. E se ela, de alguma forma, conseguir chegar até ti, liga-me imediatamente. Entendido? Entendido. Afastei-me para olhar para ele. Isso vai continuar a acontecer? Pessoas do meu passado a tornarem-se problemas que tu tens que resolver? Possivelmente. As conexões familiares do teu ex fazem de ti um alvo em potencial. As pessoas podem tentar usar-te para chegar até mim, ou vice-versa. É por isso que a segurança é tão importante. Ele foi até o seu laptop e abriu um vídeo. Veja isso. Esses homens estão vigiando o prédio há 3 dias. O vídeo mostrava 2 homens em um sedã, estacionado do outro lado da rua, claramente vigiando a entrada da cobertura. Quem são eles? Associados da família Kane, provavelmente a tentar recolher informações à procura de vulnerabilidades. Mandei o meu pessoal vigiá-los, mas eles estão a ficar mais ousados. Ele cerrou os dentes. É exatamente por isso que tive de ser agressivo com o Derek. A família dele agora vê-te como uma vantagem. Eles acham que, se conseguirem magoar-te, podem magoar-me. Então, o que fazemos? Nós tratamos disso. Vou me encontrar com a família Kane amanhã. Deixar claro que qualquer assédio adicional terá consequências graves. E vou melhorar a segurança daqui. Mais câmaras, mais guardas, protocolos melhores. Ele fechou o portátil. Você nem vai notar as mudanças, mas estará mais segura. Não sei se consigo viver assim, sempre a olhar por cima do ombro, preocupada com ameaças que não consigo ver. Não precisas de te preocupar. É para isso que estou aqui. Vive a tua vida, trabalha nos teus projetos, sê feliz. Eu trato das sombras. Ele puxou-me para si novamente. É assim que o amor se parece no meu mundo, Mia. Não são flores e poesia. É proteção e vigilância.
É garantir que as pessoas que amo possam dormir em paz enquanto eu lido com os monstros. Fazes-te parecer um herói. Não sou um herói. Heróis são altruístas e nobres. Eu sou egoísta, implacável e absolutamente obcecado em manter-te segura. Se isso faz de mim um vilão, que assim seja. Os seus lábios encontraram os meus. Mas sou o teu vilão. E vou destruir qualquer um que tentar magoar-te. Naquela noite não consegui dormir. O braço de Dante estava à minha volta. A sua respiração era profunda e regular. Mas a minha mente não parava de correr. O Derek estava no hospital por minha causa. A família dele estava a vigiar o edifício por minha causa. Eu tinha trazido perigo para a vida do Dante só por existir no mundo dele. Consigo ouvir-te a pensar demais, murmurou o Dante na escuridão. O que se passa? Talvez eu devesse ir embora. Ir para algum lugar longe, onde não seja um risco para ti. De maneira nenhuma, ele puxou-me para mais perto. Não és um risco, Mia. És a melhor coisa da minha vida. A única coisa boa que tive em anos. E não vou deixar-te ir porque alguns idiotas acham que podem usar-te contra mim. Mas se eu não estivesse aqui, se não estivesses aqui, passaria cada momento à tua procura, preocupado contigo, a enlouquecer-me a pensar se estaria segura. A sua voz era feroz na escuridão. Não vais embora. Vamos lidar com isto juntos. Amanhã vou tratar dos Keynes e depois vamos seguir em frente com as nossas vidas. Entendido? Dante, entendido? Mais uma ordem do que uma pergunta. Entendido. Relaxei nos seus braços. Mas promete-me uma coisa. Se isto se tornar muito perigoso, se os teus inimigos começarem realmente a perseguir-me, vais deixar-me tomar as minhas próprias decisões sobre ficar ou não. Prometo. Mas ouvi a mentira na sua voz. Dante nunca me deixaria ir. Não de boa vontade. Eu tinha me tornado demasiado importante, demasiado essencial. Para o bem ou para o mal, agora eu era dele. E talvez isso fosse bom. Talvez um amor tão intenso, tão protetor, tão consumidor, fosse exatamente o que eu precisava. O que me faltava com Derek e todos os relacionamentos antes dele. Eu amo-te, sussurrei. Eu também te amo. Os seus braços apertaram-se. Mais do que imaginas. Mais do que provavelmente é saudável. Mas não consigo evitar. És minha, Mia. Para sempre. Dia 30. Um mês, 4 semanas desde que enviei aquela mensagem de rompimento para o número errado e mudei toda a minha vida. Dante cumpriu sua promessa de lidar com os Keynes. O que quer que ele tenha feito naquela reunião, e ele foi vago sobre os detalhes, o que me disse tudo o que eu precisava saber, funcionou. Não havia mais vigilância. Não havia mais telefonemas ameaçadores. Derek se transferiu discretamente para outra cidade para tratamento médico, e a sua família tinha parado de falar em vingança. Viu? Dante disse quando perguntei como ele tinha conseguido. Os problemas são resolvidos. Você só precisa saber os pontos de pressão certos. Não perguntei quais pontos de pressão ele tinha usado. Algumas coisas que eu estava a aprender era melhor deixar desconhecidas. Estás calada hoje, observou Bailey durante o almoço. Tínhamos tentado manter os nossos brunches semanais, embora eu tivesse faltado a alguns recentemente. Está tudo bem contigo e com o chefe da máfia? Ele não é um chefe da máfia. Ele está ligado à máfia. Nem eu acreditava mais nessa distinção. E está tudo bem. Ótimo, na verdade. Ele tem sido incrível. Incrível como? Incrível como jantares românticos e presentes atenciosos? Ou incrível como fazer os teus inimigos desaparecerem? Ambos, para ser sincera. Tomei um gole da minha mimosa. É estranho eu achar atraente essa coisa de proteção. O facto de saber que ele literalmente mataria por mim me faz sentir segura em vez de assustada. Sim, é estranho. Também é meio excitante, o que faz de nós duas pessoas terríveis. Bailey inclinou-se para a frente. Mas falando sério, Mia, você está feliz? Realmente feliz? Ou está apenas presa à intensidade? Estou feliz. E eu estava. Apesar das complicações, apesar do perigo, apesar de seguir um ritmo que deveria me aterrorizar. Ele me faz sentir valorizada, amada e segura. Nunca tive isso antes. Nunca senti que alguém realmente lutaria por mim. Derek nunca lutou por ti porque era um covarde que não apreciava o que tinha. Bailey apertou a minha mão. Fico feliz que tenhas encontrado alguém que aprecia. Mesmo que ele seja assustador, perigoso
e provavelmente cometa vários crimes semanais. Provavelmente mais do que semanalmente, admiti. Mas ele mantém essa parte separada. Eu sei que ela existe, mas não preciso de a ver. Ele é apenas o Dante comigo. O homem que me faz café de manhã, pergunta sobre os meus projetos de design e me abraça quando não consigo dormir. Estás apaixonada por ele. Não era uma pergunta. Completamente, de forma assustadora, provavelmente imprudente, mas sim. Olhei nos olhos dela. Ele pediu-me em casamento ontem à noite. O quê? O grito de Bailey atraiu olhares das mesas próximas. Ele o quê? Depois de um mês? Isso é loucura. Eu sei que é rápido. Rápido? Mia, conheceste-o há 30 dias. Isso não é rápido, é loucura. Mas ela estava a sorrir, apesar das suas palavras. O que respondeste? Eu disse sim. Levantei a minha mão esquerda, onde agora repousava um diamante simples, mas deslumbrante. Eu sei que é loucura. Eu sei que devíamos esperar mais, ser mais sensatos, levar o nosso tempo. Mas Bailey, quando se sabe, sabe-se. E eu sei que quero passar a minha vida com ele. Vais casar com um homem que conheceste através de uma mensagem de texto enviada por engano. Ela abanou a cabeça, rindo. Esta é a coisa mais louca que já fizeste. Estou muito orgulhosa de ti. A sério? A sério. Estás a ser imprudente e impulsiva e a viver a tua vida em vez de jogar pelo seguro. Isso é crescimento, mesmo que seja um crescimento um pouco assustador. Ela examinou o anel mais de perto. É lindo, ele tem bom gosto. Ele tem um gosto caro. Tentei dizer-lhe que era demasiado, mas ele disse que nada é demasiado para a sua esposa. A palavra soou estranha e maravilhosa na minha língua. Esposa. Vou ser a esposa de alguém. A esposa de Dante, o que traz proteção, luxo e provavelmente muitas situações moralmente questionáveis. A expressão de Bailey ficou séria. Mas se é isso que queres, se ele te faz feliz, então apoio totalmente. Só me promete que não te perderás nisso. Continuas a ser a Mia com os teus próprios sonhos, objetivos e identidade. Prometo. Eu estava a falar a sério. Na verdade, o Dante tem me encorajado a perseguir projetos de design maiores. Apresentou-me alguns dos seus contactos de negócios e já consegui 3 clientes importantes. O meu rendimento triplicou nas últimas 2 semanas. Por causa das ligações dele. Em parte, mas também porque o meu trabalho é bom e esses clientes apreciam isso. Não sou apenas a namorada do Dante. Desculpa, noiva. Sou uma designer talentosa que por acaso está noiva de um homem muito bem relacionado. Há uma diferença. Passamos o resto do almoço a planear um casamento que provavelmente aconteceria muito mais cedo do que o tradicional. O Dante queria oficializar rapidamente e, honestamente, eu não via sentido em esperar. Já morávamos juntos, já estávamos comprometidos. O casamento era apenas oficializar o que ambos já sentíamos. Naquela noite, cheguei a casa e encontrei Dante na cozinha, a preparar o jantar e parecendo domesticamente perfeito, apesar de provavelmente ter passado o dia a fazer coisas que era melhor eu não saber. Olá, linda. Ele puxou-me para um beijo que sabia a vinho e promessas, como foi com a Bailey. Chocada por eu ter aceitado o teu pedido. Apoiou-me, mas ficou preocupada. A resposta habitual da Bailey às minhas escolhas de vida. Envolvi os meus braços à volta da cintura dele. Ela acha que estamos a ir demasiado depressa. Estamos, sem negação. Mas rápido não significa errado. Eu soube que queria casar contigo no momento em que enviaste aquela mensagem destinada a outra pessoa. Encontrar-te foi o destino, Mia. Não vou perder tempo quando sei o que quero. E o que queres? Tu, para sempre. Oficialmente minha em todos os sentidos possíveis. As mãos dele encontraram as minhas ancas. Quero acordar todas as manhãs sabendo que és minha esposa. Quero apresentar-te como senhora Caruso. Quero construir uma vida que seja nossa, não apenas minha ou tua, mas nossa juntos. Senhora Caruso. Experimentei o nome. Mia Caruso. Soa bem. É perfeito. Tu és perfeita. Ele beijou-me novamente, desta vez mais profundamente. Amo-te tanto que às vezes isso me assusta. A ideia de te perder, de algo acontecer contigo, nada vai acontecer comigo. Tu não vais deixar. Toquei o rosto dele. É isso que fazes, certo? Proteges o que é teu? Bem, eu sou tua. Então, provavelmente sou a pessoa mais segura em toda a cidade. Podes ter a certeza que sim.
O seu sorriso era intenso e possessivo. Qualquer um que sequer olhar para ti de forma errada terá de responder perante mim. Agora está sob a minha proteção para o resto da vida. É isso que este anel significa. Pensei que significasse que me amavas e querias casar comigo. Isso também. Mas no meu mundo, o casamento é proteção. É eu declarar a todos que és minha, que ameaçar-te significa começar uma guerra que eles não podem vencer. Ele voltou-se para o fogão. O jantar está quase pronto. Abres o vinho? A garrafa boa, não a de todos os dias. O que estamos a comemorar além do nosso noivado? Um novo começo, um recomeço, o futuro que estamos a construir juntos. Ele serviu a comida com precisão cuidadosa. Além disso, hoje finalizei alguns negócios, o que significa que posso afastar-me dos aspectos mais perigosos do meu trabalho. Concentrar-me nas operações legítimas, passar mais tempo contigo. A sério? Vais deixar de ser um facilitador? Não vou deixar completamente. Ainda vou dar consultoria, ainda vou manter relações. Mas a execução do dia a dia, a violência prática, vou delegar isso a pessoas em quem confio. Quero estar presente na nossa vida juntos, Mia. Quero construir algo além de apenas sobreviver num mundo perigoso. O que te fez mudar de ideia? Tu. Ele colocou os nossos pratos na mesa. Perceber que quero um futuro contigo fez-me reavaliar as minhas prioridades. O dinheiro é bom, o poder é útil, mas nada disso importa se eu não estiver vivo para desfrutar contigo. Por isso estou a fazer mudanças. A tornar-me no homem que mereces, em vez de apenas no homem que sempre fui. As lágrimas ameaçaram cair. Essa é a coisa mais romântica que alguém já me disse. Habitue-se. Pretendo passar o resto das nossas vidas a ser repugnantemente romântico consigo. Ele ergueu o copo de vinho. A nossa saúde, aos números errados e ao timing certo. A encontrar o amor nos lugares mais inesperados. A nossa saúde. Eu bati a minha taça na dele. E por ser imprudente o suficiente para dizer sim a um homem que conheci através de uma mensagem destinada a outra pessoa. O melhor número errado já enviado. 6 meses depois, o casamento foi pequeno e íntimo. Apenas família e amigos próximos em um local lindo que Dante conseguiu de alguma forma em cima da hora. Bailey foi minha dama de honra, chorando durante toda a cerimônia. A mãe de Dante, que eu tinha conhecido 3 vezes e já adorava, não parava de me abraçar e chamar-me de filha. Tu fazes-o feliz, disse ela na noite anterior. Vejo-o sorrir novamente, rir novamente. É tudo o que uma mãe quer para o seu filho. Agora, enquanto eu estava ali com o meu vestido branco simples, olhando para Dante com o seu fato perfeitamente ajustado, não conseguia acreditar que esta era a minha vida. Que o homem que respondeu à minha mensagem de rompimento irritada se tornara meu marido. Que o perigo, as complicações e a intensidade de alguma forma resultaram no amor mais profundo que eu já conheci. Eu te amo, disse Dante quando chegou a hora dos votos. Desde o momento em que você acidentalmente me enviou uma mensagem, você tem sido a coisa mais interessante, inesperada e perfeita da minha vida. Você viu além do que eu faço e percebeu quem eu sou. Aceitaste o meu mundo sem te perderes nele. Fizeste-me querer ser melhor, mais seguro, mais presente. Por isso prometo-te agora, vou proteger-te sempre, amar-te completamente, ser o homem que mereces todos os dias, para o resto das nossas vidas. Eu estava a chorar quando ele terminou. Também te amo. Salvaste-me quando eu nem sabia que precisava de ser salva. Mostraste-me o que significa ser valorizada, amada e defendida. És perigoso, protetor e absolutamente perfeito para mim. Por isso prometo-te agora, confiarei sempre em ti. Amo-te completamente. Serei tua parceira em tudo pelo resto das nossas vidas. Quando nos beijamos como marido e mulher, a pequena multidão explodiu em aplausos. Mas eu mal os ouvi. Tudo em que conseguia me concentrar era Dante, os seus braços à minha volta, o seu sussurro, minha nos meus lábios. Na recepção, o nome de Derek foi mencionado exatamente uma vez. Alguém perguntou se eu tinha convidado o meu ex, e Bailey riu. O ex dela é persona non grata. Pelo que sei, ele está a viver em Seattle e recebeu instruções muito claras para nunca mais voltar a esta cidade. Não é verdade, Dante? Não faço ideia do que estás a falar. Mas o sorriso de Dante era malicioso. Embora tenha ouvido dizer que ele está bem na sua nova cidade,
É muito melhor para a saúde dele estar longe daqui. Mais tarde, no carro a caminho do nosso destino de lua de mel, uma ilha privada que Dante alugou por 2 semanas, encostei-me ao meu marido e sorri. Em que estás a pensar? Perguntou ele, com o braço à minha volta. Que estou feliz por ter enviado aquela mensagem para o número errado. Que a pior noite da minha vida levou à melhor coisa que já me aconteceu. Que, às vezes, o universo sabe exatamente o que está a fazer quando nos lança o caos. Poético. Ele beijou o topo da minha cabeça. Quer saber o que estou a pensar? Sempre. Que sou o homem mais sortudo do mundo. Que vou passar o resto da minha vida com a mulher que acidentalmente entrou no meu mundo e decidiu ficar. Que números errados podem levar a resultados muito certos. Os seus braços apertaram-se à minha volta. Amo-te, Sra. Caruso. Também te amo, Sr. Caruso. Meu marido acidental. O meu número errado que se tornou certo. O melhor número errado da história. E enquanto dirigíamos em direção ao nosso futuro, complicado, perigoso e absolutamente perfeito, não pude deixar de concordar.